Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. Dessa vez estamos com os convidados Bruno Rezende e Rafaela Donadelli Rezende, e a gente vai falar sobre os desafios do tratamento oncológico pelo SUS. Dr. Bruno Rezende, ele é médico radio-oncologista. Ele é formado pelo Hospital do Amor de Barretos, foi onde ele conheceu a Rafaela, que é nutricionista do Hospital do Amor, que ela foi criadora, fundadora da residência multiprofissional lá do Hospital de Barretos. E o Dr. Bruno agora está no primeiro mandato dele de deputado estadual. Ele é de Mimoso do Sul, mas eu acabei de descobrir que ele nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. E ele... No mandato dele, ele assumiu a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e está implementando um projeto para a gente melhorar o atendimento oncológico nos pacientes do SUS. Tudo bem, doutor Bruno? Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, Carol. Prazer estar aqui no CRM Podcast, né? No meu CRM, né, Carol? CRMS. E é um prazer estar com você. Tudo bem, Carol? Tudo bem? A todos, é um prazer estar aqui hoje e poder enriquecer essa discussão tão importante que é o paciente oncológico. A gente fez residência na mesma região, quase, eu fiz residência em Ribeirão Preto, e é muito bom quando a gente volta para o Espírito Santo, né, Bruno? E a gente pode atuar, pegar todo o nosso conhecimento que a gente fez fora na residência e volta para cá. Queria te perguntar primeiro, Bruno, como que é? Posso te chamar de Bruno, um papo claro, mais informal aqui? Com certeza. É muito chique estar recebendo o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, mas eu queria saber quais são os desafios que você está enfrentando agora na Assembleia Legislativa. Me conta um pouquinho sobre a sua experiência lá. Essa é uma pergunta difícil, porque são muitos desafios, né, Carol? A assistência ao paciente, ela até a gente chegar de verdade ao acesso, que é a palavra que interessa a todos nós, existem questões que são multifatoriais, né? E nós precisamos encarar todas essas questões paulatinamente ao decorrer do mandato. A principal questão, talvez, seja ter ferramentas para encarar esse desafio, né? Então, pensando nisso, é que veio a minha candidatura a deputado estadual. Eu sou apaixonado pela assistência, né? Já sou médico desde 2010. Trabalho em Cachoeiro há quase 10 anos, né? Fiz a minha especialidade em Barretos, voltei para Cachoeiro de Itapemirim, que sempre foi o meu objetivo, trabalhar aqui no Espírito Santo, e sempre priorizei o sul do estado, porque está perto da minha família, está perto das pessoas que eu amo, então sempre quis voltar para casa, né? E Cachoeiro hoje é minha casa, pertinho ali da minha querida Mimoso do Sul. Conheci a Rafa em Barretos, falei, não, vamos embora para lá porque o sonho é lá, o sonho é capixaba, então nós precisamos estar juntos no Espírito Santo, né? Então veio a política para complementar o que o médico já fazia. Você vem de uma família de políticos, né? Seu pai já foi prefeito de Mimoso do Sul, se eu não me engano, não é isso? É verdade, meu pai foi prefeito, 2 tios meus foram prefeitos, e por aí vai, um monte de vereador. Esses dias nós estávamos fazendo conta lá em casa, a família soma 17 mandatos. Nossa. Em Mimoso do Sul, entre deputado estadual, prefeitos, vereadores, etc. e tal. Mas eu mesmo nunca tinha entrado na política. E para mim a política nada mais é do que um catalisador desse processo, tá certo? A política, ela vem para dar força ao médico para influenciar na condição de assistência. E aí não só do médico, até porque a saúde não é composta só por nós, né? Nós temos outros players que são muito importantes, né? E a equipe multiprofissional é essencial para a assistência, principalmente quando a gente está falando da nossa pauta da noite, do dia, né? A nossa pauta de discussão aqui, né? A nossa pauta que é o paciente de câncer. Até porque, Carol, como eu sempre digo, o câncer não é uma doença da pessoa, o câncer é a doença de quem ama. E muitas vezes a gente precisa tratar não só o paciente, mas a gente precisa tratar a mãe, o pai, o filho, o esposo, a esposa. Então nós precisamos tratar quem está em volta. E não se faz isso só com a nossa mão de obra. Nós precisamos de todo o time da saúde fazendo força para entregar de verdade uma assistência que seja completa. Você estava comentando sobre que a política, agora você está no primeiro mandato, e eu estou na minha primeira gestão do Conselho, e de certa forma estar no Conselho também é um papel político, né? Com então, certeza. Uma das funções do Conselho é essa interface, essa relação com a política para poder
participar das decisões, auxiliar nas decisões. E lembrar que o Conselho, apesar dessa posição política, ele é suprapartidário, né? A gente está aqui para realmente ajudar, para melhorar o atendimento de saúde da população e melhorar o trabalho dos médicos também. Mas eu tenho uma coisa para perguntar para a Rafaela, porque a Rafaela criou a residência multiprofissional lá em Barretos, se apaixonou, então Rafaela e Bruno são casados, né? Veio para cá e não contente com isso, agora está na preceptoria da residência também, lá em Cachoeiro de Itapemirim, né, Rafaela? Isso. Eu tenho, né, além dos meus filhos, eu tenho 2 grandes amores. O meu marido e a oncologia, né? O paciente oncológico é um paciente que quem gosta de trabalhar com oncologia, trabalha com coração, trabalha com cuidado. E não podia ser diferente, né? Chegando em Cachoeiro, nós temos esse trabalho super importante que o Hospital Evangélico faz, que atende milhares de pacientes aí com câncer, e tem a casa de apoio, né? A casa de apoio dos pacientes com câncer, e através da preceptoria eu tenho um braço que eu auxilio esses alunos, trazendo mais qualidade, mais condições aí para os pacientes oncológicos. E Rafaela, me conta uma coisa. Quais foram as principais, assim, as semelhanças e diferenças que você viu no atendimento do paciente oncológico, principalmente na parte da nutrição oncológica, né? E que você, entre o atendimento que é feito no hospital de referência no Brasil inteiro, o Hospital do Amor de Barretos, é referência nacional do atendimento do paciente oncológico, e aqui o Espírito Santo, você está no interior do Espírito Santo. Sim. Quais são as semelhanças e diferenças que você viu assim, no atendimento? As semelhanças é o coração, né, que todos os pacientes têm ali com todos os familiares associados a uma equipe muito humanizada, né? O Hospital do Amor, o Hospital de Câncer de Barretos, é um hospital extremamente humanizado, é onde toda a equipe trabalha em prol do paciente, de trazer qualidade, porque muitas vezes o paciente oncológico às vezes está ali num paliativo, no fim de vida, e você tem que fazer essa caminhada ser mais leve. E a nutrição vem trazer essa qualidade de vida também para o paciente. E aqui no Espírito Santo, no Hospital Evangélico, não poderia ser diferente, né? Bruno é hoje presidente do Comitê de Humanização, e nós trabalhamos a humanização do paciente e, ao mesmo tempo, a qualidade da nutrição e da suplementação desse paciente. Então, nós temos aí muita vontade de fazer o melhor pelo paciente e eu vejo que o Hospital Evangélico não faz diferente de Barretos, né? E os nossos desafios, as diferenças, é que Barretos hoje é um hospital muito grande, que tem um acesso muito grande a suplementos e a módulos de suplementação, né, que são de alto nível. E nós precisamos evoluir aqui no Espírito Santo essa suplementação. Tem muitos estados que não existe o suporte do governo do estado. Nós já estamos aí à frente de muitos estados, conseguindo essa suplementação pelo governo do estado, através de todos os critérios que são necessários, né? Mas a gente ainda tem que discutir bastante essas políticas públicas para ficar cada dia melhor esse acesso. Ainda esbarra um pouco em burocracias, sim, né? Sim. E, doutor Bruno, como radio-oncologista, você já pega o paciente na radioterapia numa fase mais avançada. E eu tive a oportunidade de participar com o doutor Bruno de uma discussão que a gente fez no mês de abril, não foi isso? Na Assembleia Legislativa. E teve um dado que me chamou muita atenção, que dos tratamentos, acho que a doutora Olívia que apresentou na aula dela, que dos tratamentos feitos para os pacientes oncológicos, o único que teve diferença no desfecho era se o paciente perdia peso ou não perdia peso durante o tratamento, quando chegava na radioterapia ou na quimioterapia. Me fala um pouquinho, doutor Bruno, da sua experiência como médico e agora como que você está trazendo essa experiência como médico e implementando o novo projeto que o senhor tem para melhorar o atendimento dos pacientes do SUS. Então, Carol, isso é uma verdade absoluta, né? E não é só a minha opinião ou da doutora Olívia, isso está provado por estudos, nós temos evidências científicas robustas que mostram duas coisas muito interessantes. Primeiro, que o cuidado multiprofissional impacta em sobrevida. Isso nós temos estudo randomizado mostrando, né, precoce. Né? Segundo, que o estado nutricional do paciente também impacta em sobrevida.
Então, eu vejo muitas discussões, a gente falando, às vezes, de quimioterápicos, de imunoterapia, de terapia-alvo molecular, e uma coisa que é muito mais barata e fácil, a gente discute tão pouco, quanto a condição clínica do paciente baseado no seu estado nutricional, né? Então, obviamente que isso impacta. O paciente nutrido, ele complica menos, ele paralisa menos o tratamento, ele interna menos e ele se recupera mais rápido mesmo quando a toxicidade acontece, tá certo? E de novo, isso não é uma opinião de especialista, isso é nível 1 de evidência. Então, isso é um fato. Explica um pouquinho para quem não entende o que é nível 1 de evidência. Nível 1 de evidência é quando nós temos evidências, estudos, ensaios clínicos robustos que norteiam essa indicação, tá certo? Nós temos estudos clínicos randomizados que mostram o benefício daquela terapêutica discutida naquele momento. Significa que se a gente não fizer isso, a gente vai estar deixando de fazer para um paciente Exatamente. Uma coisa que vai trazer benefício. Exatamente. E que é relativamente barata. Relativamente barata. Mais barato que a medicação. Sem sombra de dúvida, mais barato que a medicação, mais barato do que a internação, mais barato do que afastar essa pessoa por mais tempo do trabalho, porque essa é uma conta que pouca gente faz, né? Quanto tempo uma pessoa em tratamento de câncer fica afastada do trabalho? Quanto tempo custa isso? E nós não estamos falando de um paciente. São milhares e milhares de pacientes. Quanto custa isso para o sistema? Sem falar na vida, né? Sem falar no respeito à vida. Então, nós, dentro dessa discussão que nós tivemos na Assembleia Legislativa, dentro da Comissão de Saúde, né? Que nós participamos com CRM, com CRN, com experts, a doutora Olívia Podestá, o doutor Podestá não pôde estar lá, mas estaria discutindo conosco. Todos os hospitais foram convidados. Os hospitais que tratam câncer, tivemos representação do Norte, da Metropolitana, do Sul. Do Conselho Regional, do Conselho Federal de Nutrição do Conselho também Federal, presente à distância, né? É verdade. E o nosso CRM, né, presente, participando. Com muito orgulho. E muito feliz por ter tido a presença do nosso CRM nessa discussão, que é tão importante, é o meu CRM, né? Então, estar junto a vocês é essencial, Carol, para que a gente faça uma coisa que, de fato, não seja politicagem, que seja política pública. É isso que eu busco. Como eu disse lá atrás, eu não vim aqui para destruir o médico. Eu vim aqui para fazer do médico um mentor das políticas públicas. Tá certo? Sempre baseado em evidência, baseado no que é bom para o doente. E a gente pode evoluir? Pode. A Rafa estava falando aqui das diferenças entre Barretos e o que nós temos aqui no Espírito Santo. E dentro da nutrição oncológica, uma coisa que me angustia muito é o tempo de liberação e a forma de se prescrever o suplemento, né? A gente só consegue liberar suplemento aqui para paciente de sonda. Mas espera um pouco. E até ele chegar na sonda? Será que esse paciente precisa chegar na sonda para receber suplementação oral? Tá certo? A gente não pode evitar que ele chegue na sonda, nutrindo esse paciente melhor, mais adequadamente, anteriormente a isso. E, de novo, nós temos evidência para isso. Isso não é achismo, nós temos evidência para isso. E depois que passa a sonda, é aceitável a gente demorar até 60 dias para poder chegar ao suplemento? Então eu passo uma sonda hoje e digo, espera aí, daqui 2 meses você volta que você vai comer o suplemento, a comida certa daqui 2 meses. E aí eu já parei, já perdi o time, perdi controle, perdi sobrevida. Porque um paciente, por exemplo, de cabeça e pescoço, sabidamente a gente perde controle local por dia de radioterapia parado. Não é por semana, não, é por dia. E se o paciente estiver muito desnutrido, ele não aguenta a sessão de radioterapia, né? E aí ele perde tudo, né? E aí, Rafa, eu vou te chamar de Rafa também, claro, o doutor Bruno claro. tá te chamando de Rafa, eu tô me sentindo íntima já. Claro. E aí, Rafa, tem uma coisa que a gente estava conversando, até mesmo lá no dia da audiência pública, mas que que me incomoda muito, que hoje em dia, com esse negócio de moda, de rede social, tá muito na moda falar de intolerância à lactose, né? E a gente pega o paciente idoso, que quando ele consegue acesso com a nutricionista no posto de saúde ou com o clínico geral no posto de saúde e chega lá com sintomas dispépticos, né, com náusea, constipação ou até mesmo vômito,
é muito comum a gente pegar esse profissional que não tem experiência do paciente oncológico e ele suspende o leite. Intolerância à lactose, tira o leite. E muitas vezes o paciente do SUS, ele tem uma insegurança alimentar, ele não tem acesso à proteína de qualidade. Uma das melhores fontes de proteína para esse paciente é o leite e o ovo. E quando a gente suspende o leite e se pensa no diagnóstico de uma doença oncológica para esse paciente, ele já chega para a gente desnutrido. Me fala um pouquinho da sua experiência lá dentro do hospital com isso. Exatamente, Carol. Nós, profissionais, temos que trabalhar muito, né, com a dieta personalizada, os planos alimentares personalizados. E hoje nós estamos vendo muito dieta da moda, né? O que é certo para um, muitas vezes não é correto para outro. Então, nós temos ali as restrições ao glúten, as restrições à proteína do leite, à lactose, e muitas vezes prescritos de forma errada, né, sem embasamento científico. Eu falo muito para os meus alunos que nós temos que ter, né, o posicionamento dos conselhos ao nosso lado, o posicionamento dos guidelines, né, dos consensos, das diretrizes, e não é sair passando prescrição da nossa cabeça. É aquela história do jejum para paciente com câncer também, né? Tem alguns cânceres, né, principalmente esses que liberam hormônios, que podem ter benefício com esse tratamento, mas aí começam a fazer jejum para paciente com câncer e ele não consegue fazer a terapia proposta. E principalmente o paciente oncológico, nós temos diferentes tipos de localizações do tumor, né? Um paciente de cabeça e pescoço, ele é um paciente que chega com uma perda ponderal muito grave. Quando nós pegamos as ferramentas que são validadas, como nós temos aí do INCA, SGPPP, que é uma triagem muito importante, você puxa ali um score muito alto, né? E o paciente está ali retirando leite, retirando proteína, retirando carne por mitos, né? Por informação de profissionais de uma forma, né, não com embasamento científico. Então, é importante a gente seguir as orientações das diretrizes, dos guidelines, tomar muito cuidado com esse senso comum que tudo serve para todos, né? E o paciente oncológico, adicionando aí mais uma informação, estudos da doutora Carla Prado, que é uma estudiosa do Canadá, em apoio aqui com as instituições, né, como o Hospital de Câncer também, falando muito hoje da sarcopenia, a perda de força, a perda de massa muscular. E aí, quando a gente vê esse paciente oncológico, ele vem desnutrido, sarcopênico, pode evoluir ali para uma pré-caquexia, para uma caquexia, e está deixando de comer proteína, uma fonte muito importante para fortalecer a massa muscular. E dentro disso a gente vê, né, mais sintomas, né? Já tem estudos mostrando que quanto menor a massa muscular do paciente, mais efeito colateral ele tem com o quimioterápico. Então, nós temos que, né, ter um embasamento bacana e fazer uma dieta que realmente vai ajudar esse doente a não ter essa perda de peso grave. E, doutor Bruno, a Rafaela estava falando agora, eu estava lembrando, já existe uma lei no SUS que fala que a partir do momento que você suspeita de um paciente oncológico até ele iniciar o tratamento, a partir do momento do diagnóstico, não sei do diagnóstico, a lei dos 60 dias. A lei dos 60 dias, que até 60 dias tem que começar o tratamento. Não sei, me explica um pouco mais sobre isso. Tem que fazer a cirurgia ou começar a rádio ou químio? Isso é muito interessante, porque até a lei dos 60 dias tem muita coisa ainda pra gente acertar em relação a ela, né? Mas, em tese, a partir do diagnóstico patológico até o início do primeiro tratamento, nós temos um tempo aí de 60 dias, tá? E entende-se como tratamento, tanto cirurgia quanto quimioterapia, radioterapia, algum tratamento que seja dirigido para a doença, tá? Então, as instituições, tanto os CACONs, UNACONs, clínicas, teriam esse timing, esse tempo para iniciar o tratamento. E no Espírito Santo, né, nós temos uma lei que não fala especificamente dessa temática de início de tratamento, mas fala de um contexto muito mais abrangente de assistência, que é o Estatuto do Câncer, de minha autoria, é minha primeira lei. Ai, tá parabéns! Certo? Está valendo, já está assinada, já é lei no Espírito Santo, que é a Lei 11.815 de 2023, que é o nosso Estatuto do Câncer, que fala desde a prevenção até os tratamentos oncológicos, para que a gente possa ter uma parametrização maior do que é o adequado para esse paciente. E dentro disso, Carol, voltamos para a nossa estaca, né, da nossa pauta, a nutrição oncológica. É uma coisa que nós precisamos evoluir no Espírito Santo.
né? E nós já temos criado também um GT de trabalho, que o CRM faz parte, Sim. tá certo? Integra esse GT de trabalho, para que nós possamos, da Assembleia Legislativa, levar para o Executivo, através da nossa Secretaria de Saúde, uma proposta de melhoria e de entrega para a nutrição oncológica no Estado do Espírito Santo. Então aqui cumpre-se o papel de diálogo, tanto com a sociedade, quanto com a equipe de assistência de todas as direções, para que, de novo, seja uma questão realmente apartidária, pensando centralmente naquilo que me trouxe para a política, que é o acesso digno a cada paciente. E eu lembro, doutor Bruno, que você tinha um sonho. Você tinha um sonho de construir um hospital lá em Cachoeiro de Itapemirim, nos moldes do hospital que você estudou. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que está esse sonho? Ele está encaminhado? Carol, isso daí realmente faz meu coração acelerar, né? Porque, assim, eu quando saí de Barretos, eu tive a oportunidade de ficar em Barretos, eu felizmente fui convidado algumas vezes a estar em Barretos como staff, mas Barretos tinha tudo, só não tinha uma coisa, como eu sempre digo, não tinha capixaba. E eu tinha uma promessa de criança para cumprir, de que eu ia dedicar minha vida a cuidar de capixaba, né? Mas eu não abandonava o amor por Barretos de jeito nenhum, então, junto com a promessa de cuidar de capixaba, eu fiz uma promessa de que eu ia dedicar minha vida a ter um hospital de câncer, como temos em Barretos, mas que fosse com DNA capixaba. E nós estamos construindo esse sonho já, né? O terreno está sendo preparado e a gente já vai começar a fundação do nosso Hospital de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Um hospital que leva Cachoeiro no nome fantasia por enquanto, mas que vai ser dos cachoeirenses, sim, mas vai ser de todos os capixabas. Até porque a assistência e a dignidade, Carol, não podem ter fronteiras. E nós vamos ter um hospital lindo, humanizado, como quando a gente brincava lá em Barretos dizia. Quando a gente vai pisando por Barretos, nos corredores de Barretos, parece que sai coraçãozinho. Então nós vamos fazer sair coraçãozinho em Cachoeiro de Itapemirim, Carol. Nossa, que coisa linda. E a Rafaela veio para fazer parte disso também. Rafaela, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Seu trabalho é voluntário na Assembleia, né? Isso. Você tem um trabalho voluntário. Me fala um pouquinho do seu trabalho lá na Assembleia. Como é que você está ajudando o Dr. Bruno a realizar esse sonho que ele tem? Nem eu sabia, Carol, que eu gostava tanto de política pública assim, como eu descobri nos últimos tempos aí, nos últimos anos. E quando a pessoa que a gente ama, né, abraça um projeto, né, nós temos que ser parceiros em um projeto tão bonito. O Bruno foi convidado a assumir um serviço no Rio muito, muito grande e para mim foi a oportunidade de tirar ele um pouquinho da política, mas ali ele sentou comigo e me mostrou que realmente o sonho da vida dele não é sonho financeiro, não é sonho de conquistas materiais, mas é o sonho realmente da saúde e do paciente oncológico. E naquele momento eu decidi que eu ia estar ao lado dele em toda essa caminhada, e fazer políticas públicas como ela deve ser feita é muito gostoso. Você pensar em projetos, você idealizar, né, sonhos e chegar, entregar esses projetos à população. Então, isso que acabou me movendo a estar ao lado dele. Eu tenho 2 crianças pequenininhas que eu não consigo acompanhá-lo a todo momento, mas eu posso dizer hoje que a política me trouxe, né, um amor maior em fazer o bem e idealizar projetos ao lado dele. Então, eu me sinto privilegiada hoje de ter um deputado que é tão digno de ocupar esse cargo aí, né? E tenha certeza que a saúde não será a mesma, porque vamos trabalhar juntos. Você estava falando isso, eu estava pensando, a gente não tem muito noção do que as pessoas políticas fazem. Eu acho que no Brasil a gente tende a achar que político não faz nada, que o Conselho de Medicina não faz nada, e quando você toma conhecimento das atividades parlamentares, quando eu tomei conhecimento das atividades de uma conselheira, o que um conselheiro tem que fazer, eu fiquei abismado com a quantidade de trabalho e tudo que a gente tem para fazer, no caso de vocês, para a população, no caso do conselho, para ajudar os médicos, também para auxiliar a população. E aí, doutor Bruno, me fala uma coisa, como que você falou que
eu sei que você vem de uma família de políticos, né, como você mesmo falou, mas como que é estar na vida pública? Como que é para você poder ajudar na vida pública, poder realizar seus sonhos como deputado e como presidente da Comissão de Saúde? Então, Carol, para mim, assim, está sendo uma descoberta todos os dias, né? A gente, na medicina, usa muito um termo que a gente fala que é a curva de aprendizado, né? A gente não começa sabendo tudo, em nada que se começa na vida, né? E eu, com muita humildade, digo que não começo sabendo tudo, nem fazendo tudo perfeito, e nunca vou fazer mesmo, né? Mas uma coisa eu posso dizer para você e para todo mundo que nos escuta: eu estou dando o melhor de mim, eu estou fazendo o meu melhor, tá certo? E eu estou lutando a luta que eu escolhi, né? Eu não estou aqui porque eu caí de paraquedas, eu escolhi estar aqui, né? E eu vou dar tudo de mim para poder entregar para a população aquilo que é o meu lema: mais saúde e mais dignidade. Eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas para os alunos de medicina e até de coordenar uma liga de carreira médica. E aí, carreira médica, as pessoas pensam em ensino, pesquisa e assistência e acham que médico é só aquele que está na assistência direto. O pessoal acha que médico é só quem trabalha na emergência ou quem faz consultório. E a medicina é muito mais do que isso, né? Muito mais. Quando eu dou essa aula de carreira médica, eu falo do ensino, da pesquisa, da assistência hospitalar, da assistência ambulatorial, consultório, da assistência pública, da assistência privada. Eu falo do serviço militar, tecnologia. Precisamos de médicos que entendam de tecnologia, de inovação, para poder ajudar na construção de dispositivos que vão melhorar o atendimento dos médicos. Falo de gestão. Você teve a oportunidade de ter uma experiência também como diretor de hospital, e é preciso os médicos atuarem mais na gestão para poder ajudar o trabalho até dos médicos, e a parte política também, né? É muito importante que os médicos se interessem pela política. Hoje, salvo engano, nós somos o menor número de deputados médicos na Assembleia. Você sabe minha informação? São dois. Você e doutor Hudson só. A gente já teve mais médicos na Assembleia. É verdade. Já teve mais médicos também como deputados federais. Também temos um número menor de médicos. Hoje apenas um. Isso. E qual que é a importância do médico e da médica, né? O papel da mulher na política. Se interessar por política e fazer parte do trabalho político também. Então, são dois pontos importantíssimos, né? Primeiro, o papel da mulher. A mulher, ela tem que estar em tudo, né, Carol? Você está vendo aqui do meu lado a minha esposa. E eu não escondo para ninguém que eu tenho muito orgulho dela e que ela, sem dúvida, me ajudou a estar aqui, né? Então, ela não tem um papel de ficar atrás de mim, ela está do meu lado, tá certo? E é assim que a mulher tem que estar. E nada impede de amanhã ela pleitear os sonhos dela e eu estar ao lado dela, tá certo? Então, isso pode acontecer, e se for da vontade dela, uma hora vai acontecer, tá certo? E eu vou estar ao lado dela. Então, a mulher eu trato como igual, tá certo? Nós temos que ser iguais. Aqui mesmo, nesse podcast, vocês estão em maioria. São duas mulheres capazes, incríveis, donas de si, que cuidam das suas próprias carreiras, das suas casas, das suas famílias, e estão aí produzindo e construindo. Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que a mulher tem que estar em tudo, aonde ela quiser, tá certo? Ela é capaz de entregar o que ela quiser entregar, né? E sobre a nossa participação médica na política, não tem a menor dúvida de que médico precisa se interessar mais pela política. A gente só pode reclamar, Carol, daquilo que tenta resolver e os mecanismos não nos permitem. A gente não pode reclamar daquilo que não tenta resolver. Então, eu cansei de reclamar e resolvi botar a mão na massa. E estou aqui botando a minha cara a tapa. Foi o que aconteceu comigo também no conselho. Exatamente. Então, assim, eu estou aqui falando provavelmente para muitos colegas médicos, é um podcast do CRM. Então, que você que tem aquela angústia de ver o sistema não funcionando, não só reclame, participe. E participar não precisa se candidatar, não precisa almejar uma carreira política. Participe, tenha o protagonismo do processo, mostre a sua intenção, trabalhe para alguém que você de fato acredita, trabalhe
né, na campanha, trabalhe ajudando a pessoa no mandato. Me ajuda aqui no mandato, manda sugestão para mim, mande sugestões. Você, doutor Hudson, são os representantes na Assembleia, todos, né? Até os deputados não médicos, façam um trabalho de que as nossas pautas venham para a mesa. Porque política entende política. Precisa ter força, precisa ter representatividade. Se a gente fica acanhado, escondido de trás da cortina, as pautas vão se acumular à nossa frente, até porque nós não somos o único problema do mundo, a saúde não é o único problema, nós temos problema na educação, nós temos problemas sociais, nós temos problema de tudo quanto é lado. Então, se a saúde não se impuser à frente dessa cortina, nós vamos ser esmagados pelos outros problemas do Brasil. E você falando isso, Bruno, primeira gestão minha como conselheira, confesso que gostei, quero ficar mais. Que assim, bom. Mas foi um desafio ter assumido conselheira e logo depois veio a pandemia do Covid, meu psiquiatra que o fale, passei por maus bocados aí para tentar ajudar os colegas médicos, mas principalmente eu cresci muito pessoalmente e profissionalmente com o conhecimento que eu adquiri no conselho e o conhecimento que eu aprendi com gestão, com saúde pública. Eu acho que as pessoas precisam participar mais. Assim, cobrar é importante, né? A cobrança dos médicos que estão representando, que eles escolhem, né, que eles elegem para representar é importante, mas participar mais também. Participar, eu até falo, né, seguir as redes sociais do Conselho, a gente tem o Instagram, o Facebook, agora o YouTube, o Spotify, que estamos transmitindo esse podcast, mas saber o que a gente tem atuado, como que a gente tem participado para melhorar a vida do médico, para melhorar o atendimento do médico também, né, para melhorar a medicina. É verdade. E aqui eu vou começar pelas mulheres. Rafaela, qual que é a sua mensagem final que você quer deixar aqui no podcast? A gente está acabando o nosso horário, o nosso tempo está terminando, mas me fala uma mensagem final que você gostaria de deixar. Eu gostaria de pontuar a importância que os médicos têm perante a equipe, né? Ele é o grande mentor, né? E nós temos que trabalhar em equipe. A equipe multiprofissional hoje é muito importante, né? São braços que vão levar o resultado ao paciente, porque o paciente, né, precisa de um cuidado completo e que a gente possa trabalhar cada dia mais com uma equipe multiprofissional, sendo guiada aí por grandes médicos, como, graças a Deus, eu sempre fui com grandes equipes e grandes profissionais, grandes médicos. Obrigada. E agora, doutor Bruno, vamos finalizar com você. Deixa um recado aí, vamos falar dos desafios mesmo, o que vem pela frente. Bom, Carol, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, agradecer ao CRMES, tá certo? E dizer para todos vocês que nos assistem agora, né? Muito obrigado pela audiência e mandem realmente, participem do nosso mandato. Eu não estou aqui para segurar e esquentar a cadeira, eu estou aqui para realizar para o povo capixaba. E você é o motivo pelo qual eu estou aqui agora. Então participe, tá certo? Participe conosco, sugira pautas para o nosso mandato, venha ter um mandato conosco, tá certo? Saibam que onde o Dr. Bruno Rezende estiver, médico nenhum profissional do nosso grande time da saúde, e aí inclui-se todo o nosso grande time multiprofissional, não precisa no meu gabinete bater na porta, Carol, porque nós arrancamos essa porta, tá certo? É só entrar. Por mais saúde, por mais dignidade, contem todos os dias com o mandato do Dr. Bruno Rezende. Eu vou aproveitar para agradecer o convite também, retribuir a gentileza e agradecer o convite que a Assembleia, que a Comissão de Saúde fez para que o Conselho participe dessas discussões. Eu tenho uma honra muito grande de poder ser a representante no Conselho nessas discussões, até por causa da minha área de atuação, mas pode contar com o Conselho, a gente vai estar junto para poder melhorar a assistência para a população. Bom, gostaria de agradecer a todos pela audiência, lembrando que se você gostou desse podcast, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, comente aí no nosso canal.
e continue seguindo a gente para os próximos podcasts. Muito obrigada.